Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Dia. Vamos chegando aí, ligando as câmeras, aparecendo. Tô aceitando aqui. Alguém topa aí ser meu ajudante do dia e ficar para aceitar as pessoas que entram mais tarde? Lígia, você fica? Ai, obrigada. Vou colocar aqui, então. Por que não está aparecendo? Difícil. Hum. Apareceu aí para você? Sim, beleza. Ó, no livro, a gente parou na página 68, se for da edição da Imago. Eu vou ver aqui no chat que vocês estão colocando. Então, colocaram aqui página 45. Vivi, de qual edição, sabe? Ah, aquela edição que você mandou no grupo, Bru. Ah, tá. Então tem essa, porque tem uma outra do PDF, que é a edição da Imago, tá na página 39, se for da Companhia das Letras, 56. Acho que é da companhia. É, né? Agora eu não sei também. Ó, a gente vai começar no parágrafo que está aqui. Já havia transcorrido um ano desde que Ana se separara do pai. Vê se vocês se acham aí. Podemos começar? Qualquer coisa aí, se vocês não se acharem, se perderem, vão me avisando. Aí que o microfone está aberto, tudo só chamar aqui. E da Imago na página, então, 39 mesmo. Deixa eu arrumar aqui o chat. Então, vamos lá? Bora? Já havia transcorrido um ano desde que Ana se separara do pai e caíra de cama. E a partir dessa época, seu estado tornou-se mais claro e foi sistematizado de maneira peculiar. Seus estados de consciência alternados, que se caracterizavam pelo fato de que, a partir da manhã, suas absências, isto é, o surgimento de sua condition secunde, sempre se tornavam mais frequentes à medida que o dia avançava, e exerciam seu domínio absoluto até o anoitecer. Esses estados alternados tinham diferido um do outro no passado, pelo fato de o primeiro ser normal e o segundo alienado. Agora, porém, eles diferiam ainda mais pelo fato de que, no primeiro, ela estava vivendo como o restante de nós, no inverno de 1881 e 82, ao passo que no segundo vivia no inverno de 1880 e 81, e se esquecera por completo de todos os eventos subsequentes. A única coisa que, não obstante, parecia permanecer consciente a maior parte do tempo era o fato de que o pai morrera. Ela se via transportada ao ano anterior, com tal intensidade que, nova, tinha alucinações com seu antigo quarto, de modo que, quando queria ir até a porta, tropeçava na estufa, que ficava situada em relação à janela do mesmo modo que a porta do seu antigo quarto. A transição de um estado para o outro ocorria de forma espontânea, mas também podia ser facilmente promovida por qualquer impressão sensorial que lembrasse o ano anterior com nitidez. Alguém tá falando? Eu tossi e meu microfone Ah, estava aberto. Desculpa, Bru. Vou imagina! fechar. Tudo bem. Bastava segurar uma laranja diante dos olhos dela, essa fruta tinha constituído seu principal alimento durante a primeira parte da doença, para que ela se visse transportada para o ano de 1881.
Mas essa transferência ao passado não ocorria de modo geral ou indefinido. Ela revivia o inverno anterior dia a dia. Eu só teria podido suspeitar de que isso estava acontecendo não fosse pelo fato de que todas as noites, durante a hipnose, ela falava sobre o que a havia excitado no mesmo dia em 1881. E não fosse pelo fato de um diário particular mantido pela mãe dela, em 1881, ter confirmado, sem sombra de dúvida, a ocorrência dos fatos subjacentes. Essa revivência do ano anterior continuou até que a doença chegasse a seu final, em junho de 1882. Também foi interessante observar, nesse aspecto, a forma pela qual esses estímulos psíquicos revividos, pertencentes a seu estado secundário, insinuavam-se em seu primeiro estado, mais normal. Aconteceu, por exemplo, que certa manhã a paciente me disse rindo que não tinha nenhuma ideia de qual era o problema, mas estava com raiva de mim. Graças ao diário, eu sabia o que estava ocorrendo. E dito e feito, a situação foi revivida na hipnose do anoitecer. Eu tinha aborrecido muito a paciente na mesma noite, em 1881. Houve outra ocasião em que ela me disse que havia algo errado com seus olhos. Estava vendo as cores erradas. Sabia estar usando um vestido marrom, mas o via como se fosse azul. Logo verificamos que ela sabia distinguir todas as cores das folhas de teste visual de forma correta e clara, e que a perturbação só se relacionava com o material do vestido. O motivo foi que, durante o mesmo período, em 1881, ela estivera muito atarefada com a confecção de um roupão para o pai, que era feito do mesmo material do seu atual vestido. Porém, era azul em vez de marrom. A propósito, constatava-se com frequência que essas lembranças emergentes revelavam de antemão seu efeito. A perturbação do estado normal ocorria mais cedo, e a lembrança era despertada de forma gradativa apenas em sua condition secunda. Fenômeno semelhante ao caso da senhora Cassini. Sua hipnose da noite ficava, assim, intensamente sobrecarregada, pois tínhamos que escoar pela fala não só produtos imaginários contemporâneos, como também os eventos e vexations, aborrecimento, de 1881. Felizmente, nessa época, eu já havia aliviado dos produtos imaginários daquele ano. Mas, além de tudo isso, o trabalho a ser executado pela paciente por seu médico era imensamente aumentado por um terceiro grupo de perturbações isoladas, que tinham que ser eliminadas da mesma maneira. Tratava-se dos eventos psíquicos em jogo no período de incubação da moléstia, entre julho e dezembro de 1880. Eles é que haviam produzido todos os fenômenos histéricos, e, quando receberam expressão verbal, os sintomas desapareceram. Quando isso aconteceu pela primeira vez, quando em decorrência de um enunciado acidental e espontâneo dessa natureza, durante a hipnose da noite, uma perturbação que havia persistido por um tempo considerável veio a desaparecer, fiquei extremamente surpreso. Era verão, numa época de calor intenso. A paciente sofria de uma sede horrível, pois, sem que pudesse explicar a causa, viu-se de repente impossibilitada de beber. Apanhava o copo de água desejado, mas assim que o tocava com os lábios, repelia-o como alguém que sofresse de hidrofobia. Ao fazê-lo, ficava obviamente numa absência por alguns segundos. Para mitigar a sede que a martirizava, vivia somente de frutas, como melões e etc. Quando isso já durava perto de 6 semanas, um dia, durante a hipnose, ela resmungou qualquer coisa a respeito de sua dama de companhia inglesa, de quem não gostava, e começou então a descrever, com demonstrações de maior repugnância, como fora certa vez ao quarto dessa senhora,
e como lá pudera ver o cãozinho dela, criatura nojenta, bebendo num copo. A paciente não tinha dito nada, pois quisera ser gentil. Depois de exteriorizar energicamente a cólera que havia sentido, pediu para beber alguma coisa. Bebeu sem qualquer dificuldade uma grande quantidade de água e despertou da hipnose com um copo nos lábios. A partir daí, a perturbação desapareceu de uma vez por todas. Vários outros caprichos extremamente obstinados foram eliminados de forma semelhante, depois de ela haver descrito as experiências que os tinham ocasionado. A paciente deu um grande passo à frente, quando o primeiro de seus sintomas crônicos desapareceu da mesma maneira. A contratura da perna direita, que é verdade, já havia diminuído muito. Esses achados de que, no caso dessa paciente, os fenômenos histéricos desapareciam tão logo o fato que os havia provocado era reproduzido em sua hipnose, tornaram possível chegar-se a uma técnica terapêutica que nada deixava a desejar em sua coerência lógica à sua aplicação sistemática. Cada sintoma individual, nesse caso complicado, era considerado de forma isolada. Todas as ocasiões em que tinham surgido eram descritas na ordem inversa, começando pela época em que a paciente ficara acamada e retrocedendo até o fato que a levara à sua primeira aparição. Quando este era descrito, o sintoma era eliminado de maneira permanente. O que não ocorre nos dias de hoje, né? Que a gente sabe que não é simplesmente assim, falar e pronto. Imagina, falou sobre algo, aquilo simplesmente desapareceu. Não é assim, né? Não tão simples dessa forma. Dessa forma, suas paralisias espásticas e anestesias, os diferentes distúrbios da visão e da audição, as nevralgias, tosses, tremores, etc., e, por fim, seus distúrbios da fala foram removidos pela fala. Entre suas perturbações da visão, os seguintes, por exemplo, foram eliminados um de cada vez. O estrabismo convergente com diplopia, o desvio de ambos os olhos para a direita, de modo que quando a mão se estendia para apanhar algo, sempre dirigia para a esquerda do objeto. A restrição do campo visual, a ambliopia central, a macropsia, a visão de uma caveira em vez do pai e a incapacidade para a leitura. Apenas alguns fenômenos dispersos, como, por exemplo, a extensão das paralisias espásticas para o lado esquerdo do corpo, que surgiam enquanto ela estava confinada ao leito, permaneceram intocados por esse processo de análise, sendo provável, na realidade, que, de fato, não tivesse nenhuma causa psíquica imediata. Na verdade, aqui tem essa questão de que foram eliminados pela fala, e acho que, né, por a gente estar lendo em ordem cronológica, então, o começo, tudo que não era técnica que é hoje, parece que foi pela fala, mas aí quando a gente está lendo o texto dele, recordar, repetir ou elaborar, ou então que tem um outro nome, mas é o mesmo texto, lembrar, repetir e elaborar, assim, né, que está escrito na edição da autêntica. A gente percebe que não é a fala em si somente, né, e claro que com os nossos pacientes também a gente vai percebendo, não é simplesmente falar que passa, é falar, entender de onde isso vem, é fazer um trabalho realmente de elaboração daquilo, que é a famosa palavra que hoje em dia está sendo tão descrita, que é a ressignificação, e que é de fato isso. A gente fala, toma consciência daquilo, não é o falar somente, é o trazer, fazer o movimento de trazer do inconsciente para o consciente e ter um novo olhar sobre aquilo que aconteceu. Isso sim é que faz as coisas mudarem. Revelou-se inteiramente impraticável abreviar o trabalho pela tentativa de evocar de imediato, em sua memória, a primeira causa provocadora de seus sintomas.
Ela era incapaz de descobri-lo. Ficava confusa e as coisas se processavam ainda com maior lentidão do que se lhe fosse permitido, de modo tranquilo e firme, retomar o fio retrospectivo das recordações em que se havia envolvido. Dado que este último método, porém, levava muito tempo na hipnose noturna, em vista de ela estar muito tensa e profundamente perturbada por eliminar pela fala, os dois outros grupos de experiências, e também em virtude do fato de que as reminiscências precisavam de tempo antes para poderem atingir uma nitidez suficiente. Elaboramos o seguinte método. Eu costumava visitá-la pela manhã e hipnotizá-la. Alguns métodos muito simples para isso foram obtidos de forma empírica. A seguir, pedia-lhe que concentrasse os pensamentos no sintoma que estávamos tratando no momento e me dissesse as ocasiões que ele surgira. A paciente passava a descrever em rápida sucessão e em frases sucintas os fatos externos em causa, os quais eu anotava. Durante sua subsequente hipnose noturna, ela então me fazia, com a ajuda de minhas anotações, um relato razoavelmente minucioso dessas circunstâncias, que hoje também a gente sabe que não é indicado essas anotações, né? Ali ele fazia por conta de ser a hipnose. Um exemplo revelará a forma completa pelo qual ela realizava isso. Nossa experiência comum era que a paciente não ouvisse quando lhe era dirigida a palavra. Foi possível diferenciar da seguinte forma esse hábito passageiro de não ouvir. A. Não ouvir quando alguém entrava, enquanto se abstraía em seus pensamentos. 108 exemplos detalhados e isolados desses casos, com menção das pessoas e circunstâncias, muitas vezes com datas. Primeiro exemplo, não ouvir o pai entrar. B. Não compreender quando várias pessoas conversavam. 27 exemplos. Primeiro exemplo, o pai, mais uma vez, e um conhecido. C. Não ouvir quando estava sozinha e lhe dirigiam a palavra diretamente. 50 exemplos. Origem, o pai tendo em vão lhe pedido vinho. D. Surdez ocasionada por ter sido sacudida, numa carruagem, etc. 15 exemplos. Origem, por ter sido sacudida com raiva pelo irmão mais novo, quando este a surpreendeu, certa noite, com o ouvido colado ao quarto do doente. E. Surdez provocada ao assustar-se com ruído. 37 exemplos. Origem, um acesso de sufocação do pai, causado por ter engolido mal. F. Surdez durante abscência profunda. 12 exemplos. G. Surdez ocasionada por ouvir mal durante muito tempo, de modo que, quando lhe dirigiam a palavra, deixava de ouvir. 54 exemplos. É claro que todos os episódios eram, numa ampla medida, idênticos no sentido do que era possível relacioná-los com estados de alheamento, absências ou susto. Mas, na memória da paciente, eram diferenciados de modo tão claro que, se acontecia ela cometer algum erro em sua sequência, era obrigada a corrigir-se e pô-los na ordem certa. Se isso não fosse feito, seu relato ficava paralisado. Os fatos que ela descrevia eram tão sem interesse e significação e narrados com tanta riqueza de detalhes que não se poderia suspeitar que tivessem sido inventados. Muitos desses incidentes consistiam em experiências puramente internas, e assim não podiam ser verificados. Outros, ou as circunstâncias que os cercavam, estavam na lembrança das pessoas do ambiente diano. Também esse exemplo apresentava uma característica que era sempre observável quando um sintoma estava sendo eliminado pela fala. O sintoma específico surgia com maior intensidade enquanto ela o abordava.
Aqui, sobre essa intensidade, ele também fala nesse mesmo texto de lembrar, repetir e elaborar, que ele fala que é a piora da melhora. Vocês já ouviram essa expressão? A gente já falou sobre ela, de um paciente vir, né, ainda hoje dizer que piorou dos sintomas, então que passou a ter muito mais crises, por exemplo, ou mesmo da família dizer que ele piorou. E aí, da família, dos amigos, em si, de outras pessoas, acaba sendo por outras questões. Mas tem isso mesmo da pessoa piorar nesse sentido, que não é bem uma piora, é de fato um aumento daquilo que ela está sentindo, justamente porque está mexendo naquele, né, naquele conteúdo. Então, o sintoma específico surgia com maior intensidade enquanto ela o abordava. Assim, durante a análise de sua incapacidade de ouvir, ela ficou tão surda que, numa parte do tempo, fui obrigada a comunicar-me com ela por escrito. Nota de rodapé. Esse fenômeno é examinado por Freud com certa minúcia mais adiante, onde ele descreve como um sintoma que participa da conversa. A primeira causa provocadora costuma ser um susto de alguma espécie, experimentado enquanto ela cuidava do pai. Alguma negligência da parte dela, por exemplo. O trabalho de recordação nem sempre era fácil, e algumas vezes a paciente tinha que fazer grandes esforços. Certa ocasião, todo o nosso processo ficou obstruído por algum tempo porque uma lembrança recusava-se a emergir. Tratava-se de uma alucinação particularmente pavorosa. Quando cuidava do pai, vira o seu rosto como se fosse uma caveira. Ela e as pessoas ao seu redor lembravam que, certa vez, enquanto parecia ainda gozar de boa saúde, ele fizera uma visita a um de seus parentes. Abrira a porta e imediatamente caíra no chão, inconsciente. Para superar a obstrução ao nosso progresso, ela tornou a visitar o mesmo lugar e, ao entrar no quarto, mais uma vez caiu no chão inconsciente. Durante a hipnose noturna seguinte, o obstáculo foi superado. Ao entrar no quarto, ela vira seu rosto pálido refletido num espelho que pendia de frente à porta, mas não fora a si mesma que tinha visto, e sim o pai com o rosto de caveira. Muitas vezes observamos que seu pavor de uma lembrança, como no exemplo, inibia o surgimento da mesma, e esta precisava ser provocada à força pela paciente ou pelo médico. O seguinte incidente, entre outros, ilustra o alto grau de coerência lógica de seus estados. Durante esse período, como já se teve ocasião de explicar, a paciente estava sempre em sua condition second. Isso é, no ano de 1881, à noite. Certa ocasião, despertou durante a noite, declarando ter sido levada para longe de casa mais uma vez. E ficou de tal forma excitada que todas as pessoas da casa se alarmaram. A razão foi simples. Na noite anterior, a cura pela fala havia dissipado o distúrbio da visão, e isso também se aplicava à sua condition second. Assim, ao acordar durante a noite, ela se viu num quarto estranho, pois a família se mudaram na primavera de 1881. Acontecimentos desagradáveis dessa espécie eram evitados por mim pelo fato de, a pedido da paciente, eu sempre fechar seus olhos à noite e dar-lhe a sugestão de que ela não poderia abri-los até que eu próprio o fizesse na manhã seguinte. Essa perturbação só se repetiu uma vez, quando a paciente gritou num sonho e abriu os olhos ao despertar dele. Visto que essa trabalhosa análise de seus sintomas versou sobre os meses do verão de 1880, o período probatório de sua doença conseguiu uma compreensão completa da incubação e patogênese desse caso de histeria, que agora passarei a descrever de forma sucinta. Estão conseguindo acompanhar? Tudo certo?
Sim? Tá bom. Em julho de 1880, quando se encontrava no campo, o pai de Ana adoeceu gravemente em decorrência de um abscesso subpleural. Ela dividia com a mãe, as tarefas de cuidar do enfermo. Certa vez, acordou de madrugada, muito ansiosa pelo doente, que estava com febre alta. E ela estava sob a tensão de aguardar a chegada de um cirurgião de Viena que iria operá-lo. Sua mãe se ausentara por algum tempo, e Ana, sentada à cabeceira do doente, pôs o braço direito sobre o espaldar da cadeira. Entrou num estado de devaneio e viu, como se visse da parede, uma cobra negra que se aproximava do enfermo para morder. É muito provável que, no terreno situado atrás da casa, algumas cobras tivessem de fato aparecido anteriormente, assustado a moça e fornecendo agora o material para alucinação. Ela tentou manter a cobra à distância, mas estava como que paralisada. O braço direito, que pendia sobre o espaldar da cadeira, ficava dormente, insensível e parético. E quando ela o contemplou, seus dedos se transformaram em cobrinhas cujas cabeças eram caveiras, as unhas. É provável que ela tenha tentado afugentar a cobra com o braço direito paralisado. Por isso, a anestesia e a paralisia do braço se associaram com a alucinação da cobra. Quando a cobra desapareceu, Ana, aterrorizada, tentou rezar, mas não achou palavras em idioma algum. Até que, lembrando-se de um poema infantil em inglês, que nota de rodapé, na comunicação preliminar, o que ela pensou vem descrito como uma prece. Isso, naturalmente, não envolve nenhuma contradição. Pôde pensar e rezar nessa língua. O apito do trem que trazia o médico por ela esperado desfez o encanto. No dia seguinte, durante um jogo, Ana atirou uma argola em alguns arbustos, e quando foi buscá-lo, um galho recurvado fez com que ela revivesse a alucinação da cobra. Ao mesmo tempo, seu braço direito ficou distendido com rigidez. A partir de então, ocorria invariavelmente a mesma coisa sempre que a alucinação era recordada por algum objeto com aparência mais ou menos semelhante a uma cobra. Essa alucinação, contudo, bem como a contratura, só apareciam durante as curtas absências que se tornaram cada vez mais frequentes a partir daquela noite. A contratura só veio a se estabilizar em dezembro, quando a paciente ficou inteiramente prostrada e acamada de forma permanente. Com o resultado de algum fato particular, cujo registro não consigo encontrar em minhas anotações e do qual não me recordo mais, a contratura da perna direita foi acrescida à do braço direito. Sua tendência às absências auto-hipnóticas fixou-se a partir daquele momento. Na manhã seguinte à noite que descrevi, enquanto esperava a chegada do cirurgião, Ana caiu num tal estado de alinhamento que ela, por fim, chegou ao quarto sem que ela o ouvisse aproximar-se. Sua angústia persistente interferia com a ingestão de alimentos e conduziu aos poucos a intensas sensações de náusea. Afora isso, a rigor, cada um de seus sintomas histéricos surgiu sob a ação de um afeto. Não é bem certo se em cada um dos casos houve um estado momentâneo de absência, mas isso parece provável em vista do fato de que, em seu estado de vigília, a paciente ficava totalmente alheia ao que lhe acontecia. Quando a gente está lendo e falando dos sintomas delas, vocês conseguem pensar nos pacientes que trazem relatos de crises de ansiedade, de pânico? Vocês conseguem perceber alguma semelhança? Eu digo dos sintomas mesmo. Alguém atende pacientes que têm crises de ansiedade, de pânico? Porque alguns sintomas eu sempre recordo, assim, a questão da sensação de paralisia, de formigamento,
questões assim sempre surgem. A Gabi colocou aqui que sim, eu tenho pacientes que relatam uma sensação de agonia, como se tivesse fio de cabelo caindo neles, e aí eles ficam tentando tirar, e isso não acontece. Tem outros que relatam dormência, então dormência da cabeça, dormência do braço, eles vêm trazendo esses sintomas, assim, e aí eles mesmos nomeiam como crise de ansiedade. A Gabi colocou, na verdade, uma pessoa próxima, minha amiga, ela começou com sintomas de convulsão e o corpo depois fica paralisado um tempo. Os sintomas começaram após a morte do pai também. Mas ela chegava a ter convulsão, de fato? Esse caso está me lembrando muito ela. Tem umas questões assim, né? Quando fala do sintoma, ela tinha mesmo a convulsão. Então, quando fala assim desses sintomas, eu sempre vejo. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês vão rir agora. Vocês vão achar assim, a Bruna é doida, e vocês vão rir. Só uma curiosidade que eu sei que não tem lógica, tá? Não me leiam como doida aqui, mas eu tinha tenho o Fred, que é meu cachorro, e eu tinha a Beckett, que também era minha cachorra, né? Os dois são Golden Retrievers e tal. Já contei algumas vezes, já falei algumas vezes. A Beckett morreu, ela teve sinomose. Não sei se vocês sabem que doença que é, mas ela tinha uns 7 meses. E é uma doença que geralmente os cachorros morrem, principalmente quando eles têm novinhos, assim, né? Porque é uma doença muito forte que afeta várias áreas do corpo. É como se cada vez mais fosse, tipo, ela tinha muita convulsão, depois o rim parou de funcionar, e aí cada órgão, então, vai parando de funcionar. Eu não sei explicar muito bem a doença, mas é basicamente isso. E aí ela morreu numa época X lá do ano, e aí quando ela morreu, o Fred, ele era muito apegado a ela, porque os dois foram criados. Vou colocar nessas palavras como se eu estivesse falando de filho, gente, porque eu sou super mãe de pet, então não sei se sei que tem gente que fala, nossa, tá nada a ver, não sei o que, mas enfim, eu amo meus cachorros, sou apaixonada por animal, então falo dessa maneira, espero que todo mundo compreenda. E aí, quando ela morreu, ele ficou muito mal, muito, na minha visão, triste, a ponto de, eu não sei se vocês já viram um cachorro chorar, mas o Fred, ele tinha lágrima que descia, assim, nos olhos. E aí ele ficou um tempo deitado, assim, e aí ele deitava num lugarzinho que ela dormia, e ficava lá. E ele chorava, de fato. Né? E aí ele começou a emagrecer muito, ele não comia e tal, ele teve que fazer tratamento por causa disso. Mas beleza, passou. Depois de um tempão, assim, a gente pegou a que eu tenho hoje, que é a Fiorella, que direto vocês veem vídeo fazendo carinho na Fifi e tal. Então, tem a Fifi, e eles dois são, tipo, carne e unha, né? Eu não sei até hoje se ele pensou que era ela, porque elas são muito parecidas, muito. Então, sei lá o que né, passou na cabeça dele, se é que cachorro pensa. Mas o fato curioso é que todos os anos, depois da morte dela, no mesmo mês que ela morreu, o Fred fica doente. E não é uma doença tipo, nossa, o Fred teve um super problema. Não, ele fica doente no sentido de ele vomita, 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 vomita. Tudo que ele come, ele vomita. E aí ele fica, tipo, 2, 3 dias vomitando. Ah, obrigada, Vivi. Ai, gente, se eu contasse para vocês iam achar que eu sou doida mesmo, 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 assim. Por que o nome dela é Fiorella e tal, tem toda uma história dos meus cachorros, que é muito, muito curioso, assim. Tudo que aconteceu desde que eu tenho o Fred até hoje são situações, assim, muito inacreditáveis, que às vezes parece que é uma super viagem, assim, mas são fatos, de fato, que são coisas realmente que aconteceram na minha vida, assim, muito especiais. A Gabi colocou aqui, você observa que esses sintomas ou crises ocorrem geralmente após uma perda de alguma forma? Então, Gabi, não sei se através de uma perda, não, acho que não de forma em geral. Eu tenho alguns pacientes que acontece após uma perda, não necessariamente de morte em si, mas não diria assim de maneira geral. Acho que é algo que a gente poderia pensar. Claro que a gente sabe que tudo tem a ver com os afetos, né? E o Freud, no começo, assim,
quando ele fala da teoria dele, quando ele vem trazendo a análise, ele fala muito da questão dos afetos. E eu acho que mais para o final, assim, da obra, talvez a gente se esqueça sobre isso, mas tudo que gera, tudo que desperta, então, na gente, todos esses afetos. E a gente sabe que quando tem uma perda, geralmente muitos afetos estão envolvidos naquilo, né? Desperta na gente muitas coisas. Eu acho que tem também relação com a questão de como a gente entende a morte na nossa sociedade, ou como a gente entende a perda. Talvez, não sei se ficou claro para você. Eu acho que existe alguma ligação, de repente, mas eu não falaria de forma geral, porque na psicanálise tudo depende, né? A Sol colocou aqui, meu filho relatou esse dia que estava em uma reunião e de repente ele não conseguia ouvir a pessoa longe, ou só via os lábios da pessoa mexendo e não ouvia. Talvez por uma sensação de muito nervoso, de repente, né? Uma coisa que talvez muita gente vai reconhecer aqui eu já tive, eu tinha pânico, né, de falar em público. Era uma coisa que era tipo, meu Deus, o caos, assim, a coisa não funcionava. Tanto que eu não apresentei TCC na faculdade, não apresentei o TCC na pós-graduação, porque de fato eu não conseguia. Uma vez com 11 anos eu fui apresentar um trabalho e aí eu fiquei tão nervosa que eu desmaiei na sala de aula. E aí depois disso nunca mais eu apresentei de fato nada, assim. Agora voltei, né? Agora consigo, mas assim, eu fiquei muito tempo sem. E aí eu lembro de uma situação que eu falei assim, meu, vou enfrentar isso, vou apresentar. E aí eu fui apresentar algo, era um material também de psicologia, até o que falava de autismo. E aí eu fui apresentar, e aí eu falava, e eu não me escutava. Meu, eu não me escutava. Eu não tenho noção, assim, tipo, na hora eu não tinha noção do que eu estava falando. A sensação que eu tinha. Eu estava tão nervosa que eu falava, e ao mesmo tempo que eu falava, eu pensava assim, meu Deus, o que eu tô falando? Porque eu não tô conseguindo me ouvir. Era muito forte essa sensação. Depois eu fui ficando mais calma, mas a sensação era essa, que eu tava falando um monte de besteira. Eu falei basicamente o que estava programado. No final eu soube que eu falei isso, mas assim, foi terrível. A Gabi colocou, nossa, real, quando a boca mexe de forma involuntária ou o pescoço em uma apresentação. Não, e tu fica, né? E mexe no cabelo, e mexe não sei aonde, fica se balançando, e faz isso, faz aquilo. Tu fica inventando mil formas de se distrair, né? De uma maneira involuntária, que eu diria inconsciente, acho que para se manter ali naquilo, né? Mas a gente, acho que não necessariamente quando você tem, de fato, uma crise, mas acho que você passa por alguns momentos assim quando você está muito nervoso. Eu lembro de um caso que eu atendo de uma pessoa que teve esses sintomas e essa pessoa descreve o primeiro sintoma relacionado a quando ele foi num restaurante e aí ele comeu muito, diz que comeu assim em excesso e aí foi até o banheiro porque sentiu que estava passando mal, deitou lá no chão e foi a primeira vez que ele chegou a ter uma crise, de acordo, né, com o que ele traz ali. E aí, essa crise hoje, ela se apresenta em momentos de muita tensão, então, de situações onde precisa se apresentar algo, ou de situações de grandes eventos onde ele teoricamente seria o centro das atenções. Então, é inimaginável pensar numa festa de aniversário onde todo mundo vai cantar parabéns, ou mesmo casar, porque não quer ficar diante do olhar dessas pessoas. E aí a gente vem trabalhando essa questão de o que teve nessa primeira cena que o fez se sentir assim, diante daquelas pessoas. Qual foi a ideia que se teve ali, a partir desse olhar do outro, dele comendo, né, e dele comer em excesso, como disse que foi, tal. O que despertou isso, que hoje tem relação com como ele se sente. Eu não sei se fica claro aqui, porque é até uma coisa que a gente conversou já sobre o grupo. Eu tomo muito cuidado para falar de casos de uma forma que dê para compreender de uma forma melhor, agora que a gente está aqui nesse encontro que fica gravado, né, que é disponível lá no YouTube. Então, às vezes pode parecer um exemplo mais ou menos, até talvez desconexo para vocês, porque dar muitos detalhes disso poderia expor alguém e a gente não pode, né, expor ninguém. Então, estou tentando jogar assim algo que aparece na clínica, que faça
melhor entendimento do texto, mas que não exponha ninguém. Então, não sei se fica claro para vocês, eu vou tentar trazer mais exemplos assim, e fazer a gente pensar nos nossos casos, né, mais no sentido de ter reflexões de, olha, existem pacientes que talvez tragam algo assim, e vocês consigam compreender na clínica de vocês, mas sempre prezando, então, para que a gente não exponha ninguém, tá bom? Não sei se fica claro dessa forma. A Gabi colocou, você falou sobre isso, peraí que... você falou sobre isso, sobre buscarmos formas de distrair o sofrimento, e me fez lembrar dessa minha amiga. Ela relata que segura ao máximo sozinha, e quando vai ficando mais forte, ela sente o braço dormente e cai no chão. Os médicos já descartaram causas físicas, ela está na terapia agora, mas precisa chegar ao limite. Ela nunca acreditou muito que fazer análise podia ajudar de alguma forma. Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, né? Num movimento muito forte de buscar nomear o que se sente como uma patologia. Meu, eu questiono muito aqui na clínica as pessoas quando elas vêm dizer, mas eu tenho tal coisa? Mas eu tenho isso? Mas isso é normal? E eu sempre falo, tá, vamos pensar no que é normal? Alguns encontros atrás, como tem roda de conversa, tem encontro aqui, eu não sei em que lugar que eu falei, mas algum tempo atrás eu falei de uma professora que eu detestava e que depois foi minha supervisora e que eu passei a amá-la. Eu acho que foi aqui, na semana passada. E aí eu aprendi com ela algo que eu considero muito relevante. Ah, Lígia, a Lígia e a Rê me falaram que foi aqui, então que bom, vocês vai ter sentido o que eu tô falando. Ela me ensinou uma coisa muito importante, assim, que todas as vezes que a gente chegava para trazer um caso, para apresentar o caso, fazer a supervisão, quando a gente dizia assim, ah, não sei o que é normal, e ela falava, então vamos parar para pensar, o que é normal? E aí a gente ficava muito tempo, e ela sempre falava, se faz de desentendida, se coloca como alguém que não entende, porque todas as vezes que você está ouvindo aquilo daquela pessoa, é a primeira vez que você está ouvindo sobre aquilo. Aquela crise, aquele sintoma, aquilo que aquele paciente está dizendo, é a primeira vez, embora, mas ela tendo 10 pessoas com crise de ansiedade, mas a dela é só dela. Então, começa a questionar sobre isso. Ah, tenho uma paralisia, mas o que é essa paralisia? Ah, eu tenho, sei lá, no começo aqui desse caso, eu estava pensando, nossa, ela muda de humor, né? De manhã é um, de noite é outro, e tem as alternâncias. Se fosse hoje, já era caracterizado bipolaridade, né? Porque o povo acha que é simplesmente assim, tipo, ai, eu estou chateado de manhã à noite, eu estou feliz, ai, tenho bipolaridade. Infelizmente, vem um movimento assim muito forte. Agora é o déficit de atenção, porque são épocas, né? Então, cada época tem uma coisa. E aí, às vezes, eu tenho um jeito de tratar assim que eu levo para um lado engraçado com alguns pacientes, mas eu faço isso. Ah, mas o déficit de atenção é seletivo, né? Porque tem déficit de atenção para um negócio, mas para outro não tem. E aí eu tenho uma pessoa que me falou assim: sabe que eu fui no psiquiatra? E aí eu falei do déficit de atenção, e aí brinquei, falando, ai, a minha psicóloga fala que eu tenho déficit de atenção seletivo. É só para algumas coisas, para outras não. Ela falou, nossa, a psiquiatra me deu uma aula do que é déficit de atenção, e aí veio falando que déficit de atenção a gente não tem em um período da vida. Ou a gente tem, ou a gente não tem. Ou você tem para tudo, ou você não tem para nada. Nossa, saí de lá pensando, tá bom, agora eu tô convencida que de fato eu não tenho déficit de atenção. E aí a gente veio trabalhando sobre X coisa lá que ela não gosta de fazer e que ela se põe a fazer e não consegue se concentrar e não consegue fazer bem feito, não porque tem déficit de atenção nenhum. Ai, gente. Ai, gente, essas coisas só acontecem aqui. A senhorinha acabou de ser assaltada. Ah, deixa eu só ver se ela tá bem. Espera só um pouquinho. Ai, voltei. O Caio deve sair para ver. Ai, gente, aqui, eu não sei se todo mundo já viu o consultório, vou mostrar para vocês. Aqui tem uma janela bem grande, na verdade, são duas janelas que dá para a rua, tá vendo?
E aí, mesmo que eu coloco uma cortina clarinha, mas quando acontece alguma coisa aqui na calçada, é muito perto, então a gente escuta tudo. E ela foi assaltada agora, acabou de ser assaltada na calçada aqui. Então começou a gritar, não sei, vocês não escutam, né? Nossa, tadinha. É a vizinha daqui. Enfim, deixa eu lembrar. Tava falando. Pode falar, Eli. Oi, gente, bom dia. Bru, você me fez lembrar de um livro que eu li bem aleatório, assim, no Sesc, que eu nem consegui ler tudo, mas vou comprar, que estava lá na biblioteca. E eu estava, que se chama Pacientes que Curam. Não sei se vocês já ouviram falar, é um livro Não. de uma médica do SUS, que fala como que atendendo os pacientes no SUS fez ela se curar, não se curar entre aspas, mas o quanto fez ela se desenvolver como médica. E aí ela fala de uma paciente que chegou lá junto com o marido, e ela falou assim, doutora, né, eu tô me sentindo muito mal, preciso de um remédio e tal, porque tô com ansiedade, né, aquela coisa que já quer medicação direto. E aí ela queria conversar e percebia o olhar do marido em cima da mulher o tempo todo, que a mulher não conseguia falar direito e tal, e aí ela pediu uns exames e para forçar com que aquela mulher voltasse sem o marido. E aí essa mulher volta numa segunda consulta, num exame sem o marido, porque aí no exame, entre aspas, ela não teria conversa com ninguém, só faria o exame. E aí, nesse momento, a médica começa a investigar melhor e descobre que essa mulher sofre de abusos não físicos, mas abusos emocionais, um homem muito, extremamente machista e tal. E aí ela começa a entender que a situação daquela mulher não era uma situação de nenhuma patologia, e explica isso para ela, e que, na verdade, e ela, no final, ela conclui assim, não existe remédio para machismo, né? Não existe medicamento para machismo. Assim, é uma reflexão bem interessante que me fez repensar várias dessas questões. Ontem mesmo tinha uma paciente minha que está passando por uma situação que já falou, já me indica um psiquiatra e não sei o quê. E aí eu lembrei disso, né? Não tem remédio para abusador, não tem uma medicação para alguém que não consegue dizer não, e aí por conta disso se sobrecarrega e joga a culpa no TDAH, no TDA, em déficit, em um monte de coisa. Tá E, demais, né? enfim, tá muito. E é literalmente no TikTok, viu? Aí eu assisti no TikTok e eu tenho certeza que meu filho tem TOD. Nossa, pelo TikTok? É, pelo TikTok. Cara, Mas, enfim, sabe acho que que vale super a pena esse livro. esses dias eu vi um rapaz que ele disse que fez uma pesquisa. Eu não confirmei a veracidade, tá? Mas ele disse que fez uma pesquisa e tal, das pessoas que passam essas informações no TikTok. Ele está escrevendo sobre isso, né? Uma pesquisa séria mesmo. Pelo menos era assim que estava descrito. Que ele estava fazendo sobre as pessoas que levam a informação no TikTok. Mais da metade não tem nenhuma formação na área da saúde. Você pensa, cara, eu não sei, eu não entendo por que as pessoas fazem isso, assim, de verdade, eu acho que é algo para se pensar, assim, o que leva alguém gravar um vídeo dizendo os sintomas de uma doença, né, dizendo algo que ela não tem o menor conhecimento. Dinheiro, porque dá visualização dá dinheiro no Cara, TikTok. assim, eu não sei nossa, eu acho tão absurdo. Eu não sei se vocês ficam indignados assim, sabe? Eu acho tão absurdo. Eu não tenho TikTok, eu não vejo, né? É, não é uma rede que eu me interesso. Mas eu tenho muitos pacientes que chegam falando: olha aqui que eu não sou eu todinho. Aí tu para ver. O que é? Ah, a pessoa esqueceu onde guardou o controle. Ah, a pessoa esqueceu que tinha uma consulta marcada, mas ela marcou há 2 meses. Ah, a pessoa, sei lá, esqueceu umas coisas assim, esquece a chave onde guardou a chave. Umas coisas tão besta. E aí tu vai avaliar a vida da pessoa. Ah, eu trabalho em 2 lugares, tenho 3 filhos. Pensa, se você não esquecer algo, é que tá estranho, né? Eu tenho uma amiga que ela veio esses dias falar, amiga, tenho certeza, eu tenho mesmo déficit de atenção. Falei, tá bom, amiga, vamos lá.
fala aí do teu déficit de atenção. Aí eu deixei, né? Ela estava precisando desabafar. E aí ela falou. E aí no final de tudo isso eu falei para ela, agora vamos olhar um pouquinho para a sua vida, porque eu sei da tua realidade. Então eu vou te falar como uma pessoa de fora para ver se também você sabe. Cara, você tem uma filha bebê que tem um problema de saúde que está precisando, que está demandando, assim. Um marido que tem um problema de saúde grave, que teve que fazer uma cirurgia, que está demandando muito dela, que embora, graças a Deus, deu tudo certo na cirurgia, ainda está em recuperação. E nessa fase de recuperação apareceu mais algo que vai ter que ser tratado. Tem um filho em idade de pré-escola, que está ali na parte da alfabetização, tudo, né? Que, de alguma forma, demonstrou alguns ciúmes com a chegada do novo bebê, que tem muita atenção, porque é um bebê que já tem algo que precisa também ser tratado. Não se dá bem com a mãe, o que dificulta ter uma rede de apoio, mas é uma mãe intrometida. Tem uma sogra intrometida, não ajuda, mas ao mesmo tempo se intromete. Todo mundo aqui tem alguém que quer se intrometer na vida, né, e na criação dos filhos e que desobedece tudo que você fala. Meu, normal, mas assim, tem 2 empreendimentos e um trabalho CLT. Cara, ela tem déficit de atenção ou ela passa o que a maioria das mulheres passam, que é estar sobrecarregada? Ela não é verdade. Eu preciso parar um pouco. Sim, porque assim, tá tudo nas costas dela. E ainda tem gente que vira e fala assim, tu aguenta, tu é forte. Ah, mas também não é nada demais. Pô, é demais sim, é muita coisa. Cuidar de um filho, ter um trabalho, ter uma casa, ter uma série de coisas, né? Não estou dizendo especificamente dela, mas quem aqui que é mãe, esposa, filha, trabalha, ainda tem amigos, ainda tem que estudar, não se sente sobrecarregado? Aí eu esqueci que eu tinha uma consulta marcada. Pô, é um mínimo, assim, que tu vai esquecer, porque a comida do filho tu não pode esquecer, comprar o material escolar tu não pode esquecer. Então, tu esquece mesmo da consulta que tu marcou, que é o que vai ter, teoricamente, menos prejuízo. Mas isso não é déficit de atenção, isso é cansaço. Então, eu acho que vale, assim, a gente escutar. Bruna, mas ninguém tem déficit de atenção? Claro que tem. Óbvio que tem, né, gente? Não vamos também pensar que a gente vive num mundo cor-de-rosa que ninguém tem transtorno. Obviamente tem, mas é preciso ter uma escuta muito afinada sobre isso, porque às vezes a pessoa quer um medicamento ou ela quer um diagnóstico para ela se apoiar, até para ela descansar mesmo. Tá tão cansada que ela precisa disso só para descansar e dizer, putz, tipo, eu tenho isso daqui justifica tudo. Para ela mesma, é cansaço, né? Então, é isso, questiona muito, estudar muito, ver, né, essa coisa, ai, é do TikTok, ai, não sei o quê. Vamos pensar na veracidade disso? Mas quem é essa pessoa que fala isso no TikTok? Eu já fiz esse trabalho com pacientes de vamos pensar na veracidade? O que você estudou sobre essa pessoa que falou? Essa pessoa é formada? Essa pessoa, se formada, ela tem lá o registro ativo? Mas como é que é? Essa pessoa, ela estuda, ela demonstra isso, você vê essa pessoa, né? Porque assim, se digitar lá no Google sintomas de tal coisa, você vai achar. E a veracidade daquilo? Se você coloca, estou com uma bolinha no braço, você coloca lá no Google, câncer, vai morrer daqui 3 dias. Não é? Porque ele mostra tanto o mínimo, pode ser uma espinha, e ele mostra o máximo. Não quer dizer que seja nem uma espinha e nem que seja um câncer terminal. Então, para todos os outros tipos de transtorno, é a mesma coisa. E a gente, eu acredito de verdade que a gente pode levar essa informação para as pessoas, sabe? De calma, nem tudo é um diagnóstico. E ainda assim tem jeito, tem solução. Existe um tratamento que não é um tratamento via ali, né, medicamentoso, que não vai através da medicina e que pode funcionar, mas que não te faz ser uma pessoa que tenha um diagnóstico. Que tá muito absurdo. Bem, Gabi colocou aqui, como diz a Bruna, saber não anula o sentir. Frase para a vida. Não sei o que esse povo tanto busca uma explicação, a única saída é olhar para o sofrimento e isso muitos querem. Mas é muito uma coisa de levar para o que eles entendem que seja o mais fácil. E outra, a não responsabilização. Meu,
a gente, enquanto sujeito, enquanto ser humano, a gente busca outra coisa. Então, é o universo, é Deus, é qualquer que seja a religião, é a doença, nunca é a gente. E acho que a psicanálise traz isso, de vamos olhar para si, o que tem aí seu? Porque geralmente é o outro, né? O mundo inteiro é culpado, menos você. Tudo tu tem, não sei o quê. Não é que tu tá cansada, não é que tu não sabe dar limites, dizer não, não. É uma doença mesmo. Isso me lembrou muito uma psi que fez uma live para falar sobre a síndrome do amigo secreto. Tipo, fiquei passada porque saem criando transtorno para tudo. E isso acaba influenciando as pessoas. Mas que é isso, síndrome do amigo secreto? Nunca ouvi falar. Gente, socorro. Hoje eu vi uma explicando burnout emocional. Não basta ter o burnout lá, né, que é excesso de trabalho e tal. Que assim, o povo é muito louco, porque ao mesmo tempo que eles mandam você produzir para você fazer o 6 em 7, eles dizem que você tem que parar, porque senão você vai sofrer de burnout. E agora tem o burnout emocional também, que é quando a pessoa está cansada de amar. Gente, não, sério. Parece que as pessoas querem uma posição de poder de ofertar a cura. Me lembrou aquele texto sobre a relação médico e paciente que foi dado no Conectadas. É muito sobre isso, assim, de ofertar uma cura, e aí tem uma série de terapias, né? Trabalho enquanto eles dormem, exato, né? Aí depois você fica doente, porque você tá com burnout, vem aqui que eu vou cuidar de você. Eles vendem uma cura milagrosa das coisas. E aí eu acho que a gente pode ampliar, não estou falando só de psicólogas, não, tá? Que às vezes a gente parece que está falando assim, né? Estamos falando somente de psicólogas e psicólogas de uma abordagem X ou Y. Não, não é não. São pessoas, muitas vezes, fora da área da saúde, que oferecem isso. Então, vou usar um exemplo aqui, porque eu não quero ofender ninguém, né? Depois falar que eu estou falando de uma profissão X ou Y. Então, vou dar um exemplo escrachado, mas acho que vocês vão entender. Sabe, eu trago o seu amor de volta em 7 dias? Cura o seu TDAH em 3 sessões. Sessão de quê, gente? Sério? É desesperador. É igual faça o seu diagnóstico em 15 segundos, né? Que é o. Sem nunca ter te visto, se você tem todos esses sintomas, assinala aqui no checklist, pronto. Você tem TDAH e eu tô te dando esse diagnóstico. Aí quem sou esse eu, né? Esse eu é um completo desavisado da vida, que não entende nada sobre aquilo que ele está falando, copiou no Google, e deve ser, como as meninas falaram, para ganhar dinheiro ou audiência, sei lá o quê. Mas, enfim, a gente precisa levar informação para as pessoas, é ficar batendo nessa tecla de que não existe autodiagnóstico, não existe diagnóstico que não sejam com profissionais habilitados para aquilo. Todo o resto não vale. Beleza? Vamos ver aqui onde a gente terminou, porque eu já não me lembro. Tantas situações, né, acontecem nesse Quintas com Freud. As pessoas que vão ver no YouTube, que não me conhecem, devem pensar assim, essa Bruna é louca, gente. Ela sai no meio do negócio, uma pessoa é assaltada, e depois ela fala do cachorro dela que fica doente. Ai, Érica, de verdade, foi bom mesmo, deu para vocês entenderem, gostaram. Importante eu ter aqui o feedback de vocês, sabendo se está sendo algo que está agregando. A vida sempre acontecendo, né? Ó, deixa eu marcar aqui. Eu acho que a gente terminou de ler no Sua Tendência. É isso mesmo? Confirmem aí para mim. Na página 74. A página está certa. Deixa eu ver aqui. Eu vou marcar, então. Não, peraí. Deixa eu ver, me lembrem aqui se a gente terminou no Sua Tendência ou se a gente estava naquele, algum de seus sintomas, em qual parágrafo? Se perdeu no PDF, Vivi. Ixi, Maria, eu também. Então, vamos fazer assim. A gente vai terminar na página 74 e aí a gente vai começar do Sua Tendência. Ah, a Cíntia colocou aqui para mim, então beleza. Tava certo. Vou colocar aqui, página 74.
Quem sabe faz ao vivo e faz desse jeito, né? No improviso, na loucura. Ai, gente, eu espero que vocês não fiquem pensando, meu Deus, essa Bruna é maluca. Um beijo, até a próxima quinta. Obrigada por vocês estarem aqui. Até a próxima.